Quando a gente vê sob o microscópio óptico os cromossomos metafásicos corados sobre lâmina em um aumento de 1000 vezes, a gente os vê dessa forma: cromátides bem definidas, centrômero visível e até regiões organizadoras de nucleolo. Vejam aqui, eu vi em algum lugar aqui, regiões organizadoras de nucleolo. Aqui, vejam, olha só. Essa aqui, esse bracinho bem pequenininho, mal corado, são as regiões organizadoras de nucleolo. Tá? Quando a gente pega essa mesma lâmina que tem as células e cromossomos fixados, né, e submete a uma fraca digestão com tripsina, que é uma protease, e depois cora com o mesmo corante da imagem que está aí, é possível observar que os cromossomos foram parcialmente digeridos pela tripsina. Quem foi digerido, na verdade, foram as proteínas do cromossomo, né? A gente nota que as porções mais digeridas são fracamente coradas. A gente vai ver que tem regiões mais fracamente coradas e regiões mais fortemente coradas. Fracamente corado, mais forte corado. Enquanto outras porções, né, estão mais degradadas, outras estão melhor conservadas. As melhor conservadas são as que estão melhor coradas, que nós chamamos de bandas G. Se formos juntar os pares dos cromossomos, a gente irá perceber que cada par possui um padrão para a digestão com tripsina, e isso refletindo em um estilo de código de barras para cada par. Mais do que isso, em todas as células em metáfase de um indivíduo é visto o mesmo padrão de bandas alternadas. Mais ainda, todos os indivíduos possuem o mesmo padrão de bandamento. Assim, temos um padrão de bandas esperado para todos os indivíduos humanos. Né? Podemos usar esse ideograma, que é um padrão estilizado, como um comparativo do esperado. É usado para comparar aqueles que são testados lá em laboratório, né, para os cariótipos. Além de termos as proporções de tamanho entre os cromossomos bem visíveis, temos também as bandas, as prováveis bandas G, né, isso pode ser visto em microscopia normal. Né? Vemos também as heterocromatinas constitutivas, aqui representadas em vermelho, aqui representadas em laranja claro, né, em laranja, e os centrômeros, as bandas de centrômero em vermelho. A gente vê também até as regiões organizadoras de nucleolo estão representadas aqui. Ó. O cromossomo 13, 14, 15, 21 e 22 tem essa porção que parece uma descontinuidade, né? Mas, na verdade, representam as chamadas constrições primárias ou regiões organizadoras, constrições secundárias ou regiões organizadoras de nucleolos. Essas bandas G refletem o grau de maior compactação do cromossomo metafásico. Um trabalho de pesquisa demonstrou que se tratam, na verdade, da disposição das fibras cromatínicas ancoradas em um esqueleto cromossômico que se alterna entre espirais e não espirais. Vamos ver o esqueleto cromossômico representado em amarelo. Em verde significa a massa de fibras cromatínicas, e em branco, em detalhes, como é que seria a disposição das fibras cromatínicas associadas ao esqueleto cromossômico que está representado em amarelo. O processo de condensação cromossômica durante a divisão celular, que a condensação ocorre entre a prófase e metáfase, ocorre setorizando a fibra cromatínica ancorada em proteínas de condensação cromossômica, representada em amarelo, e em forma de alças curtas ou longas, que são essas fibras cromatínicas representadas em branco. Ela está organizada, né, de forma não aleatória no esqueleto, né, e que alterna em espiral e não espiral esse esqueleto, coincidindo com as bandas G e R, respectivamente. Então, num trabalho bastante bonito e didático, foi mostrado que as bandas G consistem em regiões onde o esqueleto cromossômico está em espiral, e as bandas R, onde o esqueleto cromossômico está de forma retilínea. Né? Então, no esqueleto cromossômico em espiral, a fibra cromatínica está enovelada, bastante super enovelada.
enquanto que as alças cromatínicas na região que a gente já sabe que são as bandas R, né, as alças são de tamanho maior. Mas existem outros tipos de bandamento, além desse bandamento G aí com a tripsina, existem outros tipos de bandamento, tá? Essa figura eu coloquei aqui mais para que vocês possam congelar em algum momento e analisar essas informações que eu passei para vocês. Existem outros tipos de bandamento. Por exemplo, existe um bandamento chamado bandamento R, que é causado a partir de um tratamento naqueles mesmos cromossomos que não estão tratados, né? Agora a gente trata com uma solução salina quente, muito quente, e quando a gente cora o cromossomo, ele dá um padrão de bandas. E quando a gente vai analisar essas bandas, elas são exatamente o reverso do que aconteceria com o bandamento G. Né? Curiosamente, um corante fluorocromo, né, um corante fluorescente aqui na crina, também produz um padrão de bandas R sem alterar a estrutura do cromossomo, sem precisar digerir com nada. Só basta esse fluorocromo, a gente cora o cromossomo, vai olhar em um microscópio de epifluorescência, a gente vê um padrão de bandas R do jeito que está colocado aí. Existe uma técnica muito usada chamada hibridação in situ, onde se adquire uma sequência de DNA de interesse, se compra às vezes uma sequência de DNA de interesse, para localizá-la ao longo dos cromossomos. Aqui a gente vê onde hibridou a sequência para o gene X, responsável pela inativação de um dos cromossomos X. Aqui tem o cromossomo X, aqui tem o outro cromossomo X, né? E aqui está hibridado, aqui em branquinho está a localização do gene X. Nessa outra micrografia, a gente vê que foram empregadas sondas ou DNA comprados aí, de centrômero e de telômero, e foram utilizados como sondas para localizar nos cromossomos. Parece óbvio que os do centrômero vão estar no centrômero, as do telômero vão estar no telômero, para uma metáfase normal, mas para um indivíduo que tem uma alteração estrutural no cromossomo, essa tecnologia de detectar o centrômero e telômero é muito importante para saber onde que ocorreram as alterações, né, mutações como deleções, duplicações, etc., ou inversões, etc. Outra técnica que é bastante utilizada hoje, é a pintura cromossômica, onde se usa como sonda sequências de DNA que são específicas para hibridar em pares específicos. E se pode utilizar marcadores fluorescentes de colorações diferentes. Assim, cada par cromossômico se revelará de uma cor, que é o que está representado aqui, cada par cromossômico com uma cor. Né? Isso também é muito... Para um cariótipo normal, né, é muito bonito a gente vê o cariótipo normal, cada cromossomo de uma cor. Aí você pode falar assim, mas nas bandas G a gente vê também, pode fazer o pareamento. É verdade. Só que com as colorações de pintura cromossômica, a gente pode saber translocações, né? Principalmente translocações, que ocorre aí fusão cromossômica, saber quais são os cromossomos que estão envolvidos. Existe uma outra técnica ainda, que é muito bonita, que são sondas específicas para partes de cromossomos. Né? Então, aqui, por exemplo, no cromossomo 1, nós temos sonda específica para a região aqui, terminal do cromossomo, do braço maior do cromossomo 1, uma sonda específica para uma parte intermediária aqui do braço maior e que também marca o braço menor quase que completamente, né? A parte vermelha. Então, vejam, já existem sondas comercializadas aí das empresas de biotecnologia, né, que vendem produtos para biotecnologia, que você consegue sondas específicas para cada região de cromossomo.